Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Gratidão infinita ao carinho de todas vocês. Na aula de hoje eu estarei ensinando a fazer esse lindo cropped, fácil, econômico e rápido de fazer, ideal para você que está iniciando no crochê. Antes de iniciar, eu estarei deixando a lista de materiais que eu vou estar utilizando. Então, para fazer esse cropped, eu vou estar utilizando sobras de barbantes. Barbante número 6. Também vou estar utilizando aqui agulha de 3,5 mm. 3 argolas, essa maiorzinha e essas duas menores. Agulha de tapeceiro para estar fazendo o acabamento e a tesoura para arrematar. Esses serão os materiais que eu estarei utilizando. Mas você pode estar utilizando qualquer material que você tenha aí. Se você for trabalhar com uma linha Cleia, linha Camila, ou outra linha que seja mais fina que o barbante, você pode estar trabalhando em linha dupla. Então eu já vou dar início aqui com você, mostrando como que eu vou estar fazendo aqui minha peça. Vou iniciar meu trabalho preenchendo esta argolinha maior em pontos baixos. Eu faço um nozinho inicial para estar prendendo aqui, iniciando, desta maneira. Vou pegar aqui a argola e vou trabalhar em pontos baixos. Já faço aqui um ponto baixo para estar prendendo aqui o meu barbante, ó, desta maneira. Esta sobra de barbante, ó, eu vou conduzindo conforme eu vou trabalhando na argola. Não faço muito largo os pontos, ó, para ficar bem preso na argola. E vou preenchendo. Vou preencher toda a argola e volto para dar continuidade. Preenchi aqui a argola, ficando com 30 pontos baixos. Independente do tamanho da argola que você estiver trabalhando, vai preenchendo aí em pontos baixos, de maneira que termine em números pares, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz da argola e vou prender aqui com ponto baixíssimo, desta maneira. Vou subir aqui duas correntinhas que dá a altura do meu ponto alto. Neste mesmo ponto baixo que eu subi as duas correntinhas, eu vou fazer outro ponto alto, ó, desta maneira. Então eu trabalhei dois pontos altos no mesmo ponto baixo. Vou pro ponto baixo seguinte e aqui eu vou fazer meio ponto alto, ó. Desta maneira. Vou trabalhar em 4 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Feitos 4 pontos baixos, vou para o próximo ponto baixo e vou fazer aqui meio ponto alto. Desta maneira. Vou para o ponto baixo seguinte e dentro desse mesmo ponto baixo eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo ponto. Fiz um ponto alto, volto no mesmo ponto baixo e faço outro ponto alto, fazendo assim o aumento. Então, você percebeu que eu fiz um aumento no início da carreira e no final da carreira. Pois as próximas carreiras eu vou trabalhar fazendo o aumento tanto no início quanto no final da carreira. Só que será em pontos altos. Subo aqui duas correntinhas que dá a altura do ponto alto, viro o meu trabalho
E dentro desse mesmo ponto alto, eu já faço outro ponto alto, ó. Fazendo assim o aumento. Nos pontos seguintes, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Vou seguindo trabalhando, ó, desta maneira. No último ponto, eu irei fazer outro aumento. Estou chegando aqui no último ponto, aqui eu trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto. Já fiz um e vou fazer mais um. Fiz aqui o aumento. Então, as carreiras seguintes eu irei trabalhar desta maneira. Contando com esta carreira que eu fiz, eu vou trabalhar mais 4 carreiras com aumento, fazendo dessa mesma maneira. Já subo aqui 2 correntinhas, viro o meu trabalho e já faço aqui o aumento, ó. E nos pontos altos seguintes, eu repito um ponto alto para cada ponto alto. No final da carreira, eu faço outro aumento. Então, eu vou completar aqui 5 carreiras e volto com você para darmos continuidade. Então, você siga aí trabalhando desta maneira. Volto já. Ó, vai ficando desta maneira aí, conforme você vai fazendo os aumentos. Terminei de trabalhar as 5 carreiras com aumentos, ficando desta maneira. Para um tamanho M, você trabalha 6 carreiras. Para o tamanho G, 7 carreiras. Para o tamanho GG, de 8 a 9 carreiras. Aqui eu já vou te dar uma dica. Aqui eu estou com a metade do bojo trabalhado. Porque se você quiser trabalhar sob medida, você pode pegar o bojo, trabalhar a metade do bojo, como eu trabalhei aqui, com aumento, independente de quantas carreiras vai dar. Trabalhou aí, mediu em cima do bojo, metade do bojo, aí você já vai seguir daqui, ó. Se você for assim, trabalhar sob medida, tá? Você vai fazer 2 correntinhas e não vai mais fazer aumento. Vai pro ponto alto seguinte, repetindo ponto alto dentro de cada ponto alto. Então, ó, vou trabalhar agora 5 carreiras, só repetindo pontos altos dentro de cada ponto alto. Não farei mais aumento. Aí eu vou pedir para você que você trabalhe aí 5 carreiras, se for nessa mesma medida que eu estou fazendo aqui, que é o tamanho P. Repetindo pontos altos dentro de cada ponto alto, até completar as 5 carreiras. Então, siga aí trabalhando desta maneira. Volto já. Terminei de trabalhar minhas 5 carreiras sem aumento. Está aqui na medida de 13 centímetros. Eu vou dar continuidade aqui com vocês. As carreiras seguintes, eu irei trabalhar com diminuições. Eu vou subir aqui 2 correntinhas, que dá a altura do meu ponto alto. Vou virar meu trabalho e vou fazer uma diminuição nesses 2 pontos altos seguintes. Venho aqui nesse ponto alto seguinte, faço o ponto alto e não fecho ele. Vou pro próximo ponto alto, faço o ponto alto e não fecho. Fico com 3 argolinhas na agulha. Agora eu fecho as 3 tudo de uma vez. Desta maneira. Fiz aqui uma diminuição.
Vou agora seguindo, trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto alto aqui da carreira de baixo. Quando me restarem 3 pontos para concluir a carreira, novamente eu irei fazer outra diminuição. Então, eu irei fazer uma diminuição no início da carreira e no final da carreira. Então, siga aí trabalhando, fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Quando faltarem 3 pontos altos, eu volto com você para fazer a diminuição. Estou chegando aqui, ó, me restando 3 pontos para concluir a carreira. Aqui eu irei fazer a diminuição. Venho nesse ponto seguinte, faço o ponto alto e não fecho ele. Vou para o ponto seguinte, faço o ponto alto e não fecho. Ficando com as 3 argolinhas na agulha. Agora sim eu fecho tudo de uma vez, ó. Fiz aqui a diminuição. Vou para o último ponto alto e repito o ponto alto dentro do ponto alto. Desta maneira. Então, ó, com essa diminuição, este ponto de baixo dessa carreira, você vai contar ele como um ponto baixo. Eu já vou subir aqui 2 correntinhas, que dá a altura do meu ponto, vira o meu trabalho. Onde eu fiz essa diminuição, ó, eu pego bem no miolinho aqui, que se formou somente 2 correntinhas, ó. E faço o ponto alto e não fecho. Vou para o ponto seguinte e vou fazer o ponto alto e não vou fechar. Fiquei com as 3 argolinhas na agulha. Agora sim eu fecho tudo de uma vez, ó. Então, já fiz uma diminuição aqui no início da carreira. E vou seguindo aqui, ó. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira, até me restarem 3 pontos no final da carreira, onde eu irei fazer a diminuição. Então, você vai contar esses 2 pontos que se formam aqui, mesmo fechando junto, como um ponto alto. Aí eu vou seguindo aqui, fazendo os pontos altos. Quando chegar ali, no final, faltando os 3 pontos, eu volto com você para nós fazermos a diminuição juntas, tá? Então, siga aí trabalhando desta maneira. Estou chegando aqui, ó, faltando 3 pontos para eu concluir a carreira. Observe aqui, ó, que tem esse ponto da diminuição, ó, que tem 2 pontos altos aparentes, mas que agora eu conto só como um ponto, ó. Antes dele eu tenho um ponto alto. Então, aqui eu faço o ponto alto e não fecho. Agora eu vou fazer o ponto alto, ó, pegando nas 2 correntinhas, ó, desse ponto que eu fiz a junção, fechando os 2 todos juntos, ó. Porque agora ele conta como um ponto alto, ó. Faço o ponto alto e não fecho, ficando com as 3 laçadinhas na agulha. Agora sim eu fecho tudo de uma vez. Fiz outra diminuição aqui, ó. Vou pro último ponto e faço um ponto alto normal, ó. Desta maneira. Então, concluí a carreira com a diminuição, assim como eu iniciei. As próximas carreiras você vai trabalhar dessa mesma maneira que eu mostrei aqui para você. Até você chegar aí com 3 pontos altos, contando com a diminuição na última carreira. Então, eu já vou iniciar aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Viro o meu trabalho e já faço uma diminuição, ó. Pegando aqui nas 2 correntinhas desse ponto que eu fiz a diminuição, ó. Pego bem no meio, ó. Aí eu faço o ponto alto e não fecho. Fico com 2 argolinhas na agulha. Vou pro próximo ponto alto, faço o ponto alto e não fecho. Fico com 3 argolinhas na agulha. Agora eu fecho tudo de uma vez, fazendo assim a diminuição. Vou seguindo trabalhando desta maneira até restarem os 3 pontos altos no final da carreira para fazer a diminuição. Agora eu vou pedir que você siga trabalhando então desta maneira até você ter um total de 3 pontos altos, fazendo estas diminuições. Vou concluir minhas carreiras aqui e volto com você para darmos continuidade.
Concluí minha carreira, ó, até chegar em 3 pontos altos, fazendo as diminuições. Agora eu vou estar trabalhando aqui o cordão para estar amarrando na parte das costas. Eu vou subir aqui 3 correntinhas, que eu vou contar aqui como um ponto alto alongado. Eu vou te explicar como que faz o ponto alto alongado, caso você não saiba. Eu dou a laçada na agulha, vou vir aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, ó, no ponto alto, vou introduzir a agulha e busquei a laçada. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. Eu passo por uma laçada, por 2 e por 2, formando assim o ponto alto alongado. Vou fazer mais uma vez, ó. Subo 3 correntinhas, que dá a altura do meu ponto alto alongado. Vou virar aqui meu trabalho. Dei a laçadinha na agulha. Venho aqui pro próximo ponto, ó. Introduzo a agulha. Pego nas 2 argolinhas aqui para não ficar entreaberto, tá, meninas? Ó, para ficar bem preso. Busco a laçadinha. Estou com 3 argolinhas na agulha, veja. Eu passo a laçada por uma argolinha. Agora eu passo por 2 e por 2. Desta maneira. Subo 3 correntinhas, que dá a altura do ponto alto alongado. Viro aqui meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto alongado neste ponto seguinte, ó. Busquei a laçada, fiquei com as 3 argolinhas na agulha. Eu passo então por uma argolinha, agora eu passo por 2 e por 2. Então eu vou trabalhando desta maneira aqui, até eu atingir um cordão na medida que eu desejo que fique aqui para o meu cropped. Aí eu vou trabalhar aqui o meu cordão desta maneira, para poder fazer a amarração na parte das costas. E falo para você a medida que eu trabalhei aqui. Aí você trabalha a medida que você deseja para estar amarrando aí na parte de trás. Então siga aí, ó, fazendo 3 correntinhas. E o ponto alto alongado no ponto seguinte, ó. Passe por uma laçada, por 2 e por 2. Então eu vou concluir aqui e volto com você para darmos continuidade. Ó, vai ficando desta maneira. Volto já. Concluí aqui meu cordão. Fiz um cordão aqui de 50 centímetros. Já arrematei minha linha, ó, para depois fazer o acabamento. Agora eu vou trabalhar do lado de cá, ó. Da mesma maneira que eu trabalhei deste lado, meninas. Eu vou explicar aqui pra você como que eu vou iniciar. Mas é da mesma maneira. Eu vou contar aqui 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. No 8º, eu vou prender minha linha. Já fiz o nozinho aqui, ó, na linha. E vou prender aqui com ponto baixíssimo, ó. Desta maneira. Esta sobra de linha aqui, eu vou conduzir. Eu dei uma puxadinha para ajustar ela, ó. E vou conduzir ela através dos pontos, tá? Eu já vou subir aqui 2 correntinhas que eu conto como meu ponto alto. Volto no mesmo ponto baixo onde eu prendi minha linha e faço outro ponto alto, ó. Já fazendo aqui o aumento, ó. Desta maneira. Vou pro ponto baixo seguinte, ó, e faço o ponto baixo. Feito o ponto baixo, irei trabalhar em 4 pontos baixos seguintes, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo aqui da carreira de baixo. Então, eu venho pro próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E o último ponto baixo. Trabalhei 4 pontos baixos, veja. Ficando desta maneira. Vou pro ponto baixo seguinte e faço meio ponto alto. Desta maneira. No ponto baixo seguinte, irei trabalhar 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro ponto alto dentro do ponto baixo.
e outro ponto baixo no mesmo ponto baixo, que é o aumento. Esta sobradinha depois eu arremato. Então, aqui, ó, eu vou repetir as carreiras como eu fiz do lado de cá. E eu vou pedir que você volte um pouquinho o vídeo, se necessário, para você trabalhar um lado de cá, assim como você trabalhou esse. Então, eu já subi as duas correntinhas, já faço o aumento aqui, fazendo outro ponto alto no mesmo ponto alto. E sigo agora trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de baixo. Quando chegar no último ponto, eu faço o aumento. Então, será 5 carreiras com aumentos de pontos altos, 5 carreiras sem aumento e o restante das carreiras com diminuições, tá? Se tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo. Aí eu vou concluir um lado de cá e volto para retomar junto com vocês. Terminei de trabalhar um lado de cá, ficando desta maneira. Já fiz o cordão, fiz da mesma maneira que eu havia dito que ia fazer, como este lado. Então, já tô com as duas partes prontas. Agora, eu vou estar aplicando as duas argolinhas. Eu já trabalhei aqui na minha, ó, nesta que eu vou aplicar, eu já trabalhei a metade da argola, fazendo aqui 10 pontos baixos. Agora, para estar aplicando aqui, eu vou colocar a peça do lado avesso. Você vai determinar qual será a parte de cima e a parte de baixo para você estar aplicando, tá? Para isso, você vira aí sua peça do lado avesso, ó, e determine. Aqui, eu fiquei de sobra de pontos baixos, de 7 pontos baixos, tanto para a parte de baixo quanto para a parte de cima. Então, vai ficar assim, ó, 3 para um lado e 3 para o outro. Eu já vou dar a laçada aqui, como se eu fosse fazer o ponto baixo dentro da argola. Desta maneira, introduzir a agulha na argola. Para eu buscar esta laçada, eu vou vir aqui no quarto ponto baixo. E vou buscar a laçadinha. Busquei a laçada e agora sim eu vou fazer o ponto baixo na argola. Para estar fazendo assim a junção das argolas. Fiz aqui, né? Pegando pelo lado avesso. Automaticamente, esta argola vai ficar para um lado certo da peça, porque eu vou trabalhar agora o restante dos pontos baixos. Agora eu venho direto pegando na argola, ó, essa linha aqui eu tô conduzindo, tá, meninas? Ó, e busco a laçadinha. E vou trabalhar mais 9 pontos baixos, ficando assim na argola com 20 pontos baixos. Aí você vai fazer da mesma maneira, independente de quantos pontos tem na sua argola. Você vai trabalhar metade da argola e fazer a junção aqui com a peça, como eu mostrei aqui pra você. Então, eu vou trabalhando aqui, ó, o restante dos pontos e volto com você para dar continuidade para a gente fazer a aplicação dessa próxima argola. Aqui, ó, tô trabalhando só na argola, ó, preenchendo a argolinha de pontos baixos. Eu vou concluir aqui e volto com você. Terminei de dar a volta aqui, ó, trabalhei a outra metade da argola. Ainda não fiz o fechamento. Então, ó, vai ficar desta maneira a junção, ó. Certifique-se aí que a sua argola vai ficar centralizada. Ó, tá? Na hora de fazer a aplicação. Agora eu vou fazer a junção desta argola para essa. E já faço o fechamento fazendo isto. Então, ó, eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo, ó, que eu iniciei aqui trabalhando na argola, e introduzo a agulha. Vou pegar esta argola e vou trabalhar dentro dela. Então, eu faço dessa maneira. Introduzo a agulha dentro da argola e aí vou buscar a laçada, ó, passando pela argola. Vou mostrar mais uma vez, ó.
Então, eu coloquei a agulha para poder fechar. Se eu fosse fechar aqui, eu já ia fechar com ponto baixíssimo, ó. Então, eu pego a argolinha, introduzo a agulha dentro da argola. O fio fica solto, ó, aqui, ó. Agora sim, eu vou buscar a laçada, ó. Passando pela argola e fazendo aqui o fechamento, ó. Fecho em ponto baixíssimo. E assim, ó, eu fiz a junção da argola. Ela tá já unida aqui, ó. Bem centralizada, ó. Agora sim, eu vou começar a trabalhar dentro dessa argola. Vou mostrar aqui pra você como que eu vou fazer, ó. Vou dar uma alongadinha aqui na correntinha e vou ajustar ela, ó. Pra ficar bem presinho. Soltei a linha, ó. Vou pegar aqui na argolinha, ó. Pra buscar aqui a laçada aqui por debaixo, ó. Da argola, ó. Busco aqui a laçadinha e vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, ó. Pra prender a argolinha, mais uma vez, ó. Então, ela ficou bem presa na argola de baixo, ó. Observa aí. Agora sim, eu vou começar a trabalhar os pontos baixos na argola, ó. Busquei a laçadinha e vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Vou pegar aqui, ó, passando pela argola, buscando a laçada, ó. Pra fazer meu primeiro ponto baixo, ó. Fiz o ponto baixo, somente na argola. Agora eu vou seguir trabalhando só na argolinha, fazendo ponto baixo, ó. Pra ela ficar do mesmo lado que a outra tá, né? Que é o lado certo da peça, ó. Ó. Esta linha vai ficar solta aqui na argola, mas eu vou trabalhando, ó. Conforme eu vou buscando, ela vai vindo pra cá, ó. Tá? Ó. Vou dar toda a volta aqui desta maneira, ó. Deixa eu virar aqui, pra você poder visualizar o que eu tô fazendo aqui, ó. Ó, a argola tá presa, ó. Bem centralizada, ó. E eu tô seguindo, trabalhando na argola, os pontos baixos, ó. Até chegar aqui, onde eu prendi a argola, onde eu vou fazer o fechamento, tá? Se você ficou com alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo pra você fazer. Aqui é um lado certo da peça, ó. Um lado avesso, onde tá presa a argola, tá? Então, eu vou circular aqui, trabalhando em pontos baixos. Quando eu chegar no final, eu volto com você pra fazer o fechamento. Então, ó. Somente pontos baixos. Então, siga aí trabalhando desta maneira. Vou concluir aqui a volta e venho fazer o fechamento junto com você. Terminei de trabalhar por toda a volta da argola. Agora eu vou fazer o fechamento. Eu estou aqui, ó, com a peça virada de um lado avesso. Aqui eu fiz o último ponto baixo, ó. E eu tenho esta argolinha aqui seguinte, ó, depois do ponto baixo, ó. Tá vendo essa argolinha aqui, ó? Tô introduzindo a agulha nela, ó. Introduzi a agulha por uma argolinha, vou introduzir nessa outra argolinha do outro ponto. Aqui foi onde eu prendi, ó. Agora eu vou buscar a laçada e vou fazer o ponto baixíssimo, passando por essas 3 laçadinhas que tá aqui na agulha, ó. Pra poder fazer o fechamento, ó. Passo devagar para não subir um ponto em cima do outro, ó. Fiz aqui o fechamento, ó. Ficando desta maneira. Aqui é um lado avesso, ó. Tá? Aí eu vou arrematar a linha, vou deixar uma sobra de linha. Depois eu vou trabalhando com essa linha através dos pontos aqui, escondendo e fazendo os arremates. Deixa eu pôr para o lado certo para você ver aí como que ficou a junção das argolas. Aqui a peça pelo lado certo, ó. Ficando desta maneira.
Se você perceber aí, ó, forma o número 8, ou o símbolo do infinito, ó, a junção das duas argolas, ó. Vou virar assim para ficar melhor para você visualizar. Ó, se você acompanhar o desenho aí, ó, forma o símbolo do infinito ou o número 8. Bom, isso é só um detalhe, meninas. Agora eu vou estar arrematando o barbante aqui e vou dar continuidade com você. Eu ainda não vou fazer o cordão para estar amarrando no pescoço, porque primeiro eu vou fazer o acabamento para não ficar me atrapalhando. Mas se você desejar já fazer o cordão a partir daqui, ó, você já faça, tá? Mas eu prefiro trabalhar a parte de acabamento. Então eu vou cortar a linha aqui, mudar a cor do barbante que eu vou estar trabalhando e volto com você. Voltei, meninas. Agora eu vou estar mostrando para você como que eu vou fazer aqui o acabamento. Aqui onde eu prendi a argola, eu fiquei com 3 pontos baixos de distância. Para um lado de cá e para um lado de cá. Eu vou prender aqui, ó, o meu barbante neste ponto baixo. Nesse primeiro ponto baixo após a argola, onde está presa a argola. Já fiz o nozinho aqui, ó, e enganchei na agulha. Vou prender aqui com um ponto baixo. No primeiro ponto. Estou com a peça virada do lado certo para mim. Esta sobra de barbante eu não vou conduzir, eu vou deixar para fazer o arremate, tá? Vou pro próximo ponto baixo e repito o ponto baixo dentro do ponto baixo, pegando nas duas argolinhas, ó. Desta maneira. Quando eu digo argolinhas, menina, é essas duas laçadinhas que se formam no ponto baixo, tá, ó? Eu introduzo a agulha pegando nas duas, ó, desta maneira. Aqui onde eu tenho o ponto alto, ó, de onde eu iniciei a carreira, ó, eu vou fazer também um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou introduzir a agulha dentro do ponto alto e vou fazer meio ponto alto. Peguei bem dentro do ponto deitado. Deixa eu ajustar aqui. Ó, faço meio ponto alto. Desta maneira. Vou para a junção do ponto alto deitado e vou fazer um ponto alto. Pego bem dentro do ponto, tá, meninas? Ó, faço o ponto alto. Ficando desta maneira. Vou fazer uma corrente de espaço. Vou pular este ponto alto deitado e vou trabalhar neste próximo ponto alto. Aqui dentro do ponto alto, eu vou dar um zoom aqui para melhor você visualizar. Mas você pode dar um zoom aí também se você tiver no celular, tá? Só um momentinho para você ver o que eu tô fazendo aqui, meninas. Aqui, ó, eu tenho a outra carreira com ponto alto deitado. Eu vou pular esta carreira após a correntinha que eu fiz. Vou vir para este ponto alto deitado aqui, ó. Eu vou trabalhar dentro dele, então eu não quero trabalhar pegando entre o ponto e outro para não se abrir os pontos e ficar um acabamento feio. Eu pego bem dentro do ponto, ó. E vou fazer aqui 3 pontos altos, tudo dentro desse mesmo espaço de onde eu estou fazendo esse, ó. Fiz um ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Vou fazer um total de 3 pontos altos aqui dentro. Desta maneira. Tudo dentro do mesmo ponto. Vou fazer uma corrente de espaço. Vou pôr este ponto deitado desta carreira e já vou para este ponto alto deitado. Pego bem dentro do ponto. E aqui eu faço 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço de onde eu vou fazer esse primeiro. Faço 3 pontos altos aqui dentro. Fiz um, volto aqui no mesmo espaço do ponto deitado
faço 2 e 3 pontos altos, para eles ficarem todos juntinhos, ó. Vou fechando um por vez. Então, eu vou seguir a carreira trabalhando dessa maneira, ó. Pulando um ponto deitado, com uma corrente de espaço, indo no próximo ponto alto deitado e trabalhando dentro do ponto 3 pontos altos, dentro do mesmo espacinho de onde eu fizer o primeiro ponto. A sequência vai ser essa até eu chegar aqui, onde eu tenho os 3 últimos pontos, que eu concluo o cropped aqui, ó. Aqui eu já vou trabalhar da mesma forma que eu iniciei, mas aí eu mostro pra você. Então, você siga trabalhando desta maneira. Ó, faça uma corrente de espaço, vai pular um ponto alto deitado, vai pro próximo ponto alto deitado e trabalhe dentro dele, se assim você preferir também. Ou se não, você trabalhe pegando por fora. Ó, fiz um ponto alto, faço 2, tudo no mesmo espacinho do ponto, ó. E 3 pontos altos, ficando desta maneira. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto alto deitado e já venho pro próximo, ó. E trabalho aqui 3 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço de onde eu faço o primeiro ponto alto. Então, vou seguindo trabalhando. Quando eu estiver chegando no final aqui, de onde eu tenho os 3 pontos, eu volto com você para dar continuidade. Siga aí trabalhando desta maneira. Volto já. Estou chegando aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, ó. Trabalhei um total de 9 bloquinhos de 3 pontos altos nesta lateral. E na parte de baixo, eu pretendo fazer 9 bloquinhos também. Eu já falo isso, meninas, para não ficar desproporcional aí na hora que você estiver fazendo o seu. Procurar manter a mesma quantidade de pontos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá bom? Aí eu vou fazer aqui uma correntinha de espaço. Vou pular este ponto, venho aqui pro próximo, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto, ó, pegando dentro do ponto, tá? Agora, eu vou trabalhar na junção desse ponto, entre um ponto e outro, fazendo aqui meio ponto alto, ó. Pego na junção, ó, do ponto, não tô pegando junto com o ponto, ó. Fiz o ponto baixo. Aqui de onde eu comecei a subir as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Aquelas correntinhas aqui para poder fazer o cordão de amarrar, ó, tá vendo? Então, eu vou vir aqui no pezinho dela, ó. Vou fazer aqui um ponto baixo. Desta maneira. Vai ficar aí, ó. Faço uma corrente de espaço. Vou passar, ó, por cima aqui, tô do lado certo da peça, ó, do cordão de amarrar, ó. E já vou virar aqui, ó, meu trabalho, para trabalhar um lado de baixo, ó. Viu aí, ó, que eu virei, ó? É que eu quis deixar o zoom para você poder visualizar bem o que eu tô fazendo, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, no pezinho de onde tá esse ponto alto, ó. E vou fazer aqui um ponto baixo, para iniciar este lado de cá, ó. Eu procuro pegar sempre dentro do ponto, tá, meninas? Ó, fiz aqui o ponto baixo. Percebe aí, ó, que o cordão de amarração, ó, ele ficou pro lado de baixo, ó, para eu trabalhar a lateral, tá? Do lado certo. Agora, dei a laçada na agulha, vou pegar aqui dentro desse ponto, ó, vou fazer meio ponto alto. Desta maneira. Vou na junção do ponto, ó, entre um ponto e outro, e faço aqui um ponto alto, ó. Eu peguei fora e ele já ia se abrir, ó. Por isso que eu pego sempre dentro, ó, do ponto, meninas. No caso aqui, eu quero pegar na junção desse ponto, ó, dentro do ponto, ó. Deixa eu dar uma laçada, né? Senão não dá certo, ó. Tá vendo aí, né?
Porque se eu pego entre um ponto e outro, fica abrindo espaço e fica feio, eu acho, o acabamento. Ó, fiz o ponto alto. Então aqui, ó, já virei para poder trabalhar nesta lateral. Vou fazer aqui uma corrente de espaço. Agora sim eu vou começar a trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Assim como eu estava trabalhando do lado de cá. Venho neste ponto, esse aqui eu não vou pular, vou trabalhar dentro desse ponto alto. E vou fazer aqui 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho que eu tô fazendo este ponto alto. Desta maneira. Uma corrente de espaço. Agora sim, eu vou pular um ponto alto e vou trabalhar dentro do próximo ponto alto deitado, pegando dentro do ponto. Fazendo os 3 pontos altos, tudo no mesmo espacinho que eu fiz o primeiro ponto alto. Então, a sequência aqui será a mesma que eu fiz do outro lado, trabalhando desta maneira. Feitos 3 pontos altos, faço uma corrente de espaço. Vou pôr um ponto alto deitado, ó, já venho para dentro do próximo ponto e trabalho 3 pontos altos no mesmo espacinho que eu faço o primeiro ponto alto. Então, eu vou trabalhando nessa sequência até chegar próximo da argolinha para poder fazer junto com você. Ó, quando eu estiver chegando aqui, próximo à argolinha, eu volto com você para mostrar para você como que eu vou estar fazendo. Então, siga aí trabalhando desta maneira, fazendo uma corrente de espaço, pulando um ponto alto deitado e trabalhando no próximo ponto alto deitado, fazendo os 3 pontos altos, tudo no mesmo espacinho que você fizer o primeiro ponto alto. Volto já. Ó, vai ficando desta maneira. Estou chegando à próxima argolinha, ó. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui, ó, quando eu iniciei a carreira. Trabalhei um total de 9 bloquinhos de 3 pontos altos, assim como eu trabalhei aqui do lado de cá. Aqui, ó, na mesma direção que eu fiz o ponto alto, eu vou fazer o ponto alto. Eu já fiz uma corrente de espaço, venho aqui, ó, na junção desse ponto alto. Faço aqui um ponto alto, pegando bem dentro do ponto, tá, meninas? Pera aí que tá pegando o fio de baixo. Ó. Fiz o ponto alto. Neste ponto alto, eu vou pegar aqui dentro dele. Eu não vou pegar nesse mesmo ponto, vou fazer meio ponto alto, ó, pegando dentro do ponto. Estou fazendo os pontos bem apertadinho mesmo, para não se abrir, ó. Fiz o meio ponto alto, ainda dentro desse ponto faço um ponto baixo. Desta maneira. Então, ó, o fechamento eu faço dessa forma. Veja aí. Agora eu estou aqui onde eu tenho os pontos baixos da argola e vou conduzir esta sobradinha que tá aqui já através dos pontos, tá? Ó, venho dentro do ponto baixo e vou repetir pontos baixos dentro de cada ponto baixo aqui da argola. Pego nas duas laçadinhas do ponto baixo.
Cheguei aqui no último ponto baixo. Agora eu vou trabalhar na junção desse ponto, ó, que eu iniciei fazendo aqui, ó. Aqui já é o ponto alto, ó. Pego na junção dele e vou fazer aqui também um ponto baixo. Eu não vou pôr arame para não sobrar espaço entre um ponto e outro. Desta maneira. Então, ó, vai ficar desta maneira. Isso aqui depois eu arremato. Vou dar continuidade aqui com você. Feito o ponto baixo, agora eu vou trabalhar meio ponto alto aqui dentro desse ponto seguinte, ó. Introduzo a agulha dentro do ponto e faço aqui meio ponto alto. Vou aqui pro próximo ponto, ó, pegando aqui na junção e faço um ponto alto. Desta maneira. Então, estou iniciando um lado de cá agora. Aqui eu não vou conduzir mais, depois eu arremato essa sobrinha. Faço uma corrente de espaço, vou pular aqui, ó. Este ponto alto já venho pro próximo e dentro desse mesmo ponto alto deitado, eu trabalho os 3 pontos altos. Tudo dentro do mesmo ponto, ó. E vou seguindo trabalhando desta maneira. Fazendo 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, uma corrente de espaço, até chegar aqui de onde eu tenho os 3 pontos altos, ó, do final da carreira, e volto com você para poder fazer junto com você. Então, você siga aí trabalhando desta maneira, fazendo este lado, fazendo deste lado, a mesma quantidade de broquinhos de 3 pontos altos que você tem do lado de cá, tá bom? Volto já. Estou chegando aqui, ó, onde eu tenho os 3 pontos altos do final da carreira, ó. Já trabalhei o último broquinho de 3 pontos altos e fiz uma corrente de espaço. Vou fazer aqui um ponto alto, ó, na junção deste ponto, desta carreira e esta carreira aqui, ó. Pegando bem no pezinho. Fiz o ponto alto. Dentro do ponto, um ponto alto. Dentro do ponto, ó. Dentro do ponto, eu faço meio ponto alto, ó. Não no mesmo espaço, ó, no próximo espaço do ponto, ó. Fiz aqui meio ponto alto, ó. Ajustei. Agora aqui, ó, no pezinho, ó, de onde eu iniciei o cordão, eu faço um ponto baixo. Desta maneira. Vou fazer uma corrente de espaço. Vou virar aqui meu trabalho. Agora eu vou estar trabalhando esta lateral. Feita a correntinha, eu venho aqui para esse ponto de um lado de cá, ó. De onde tem o cordão, ó, eu passo por cima aqui do cordão, ó, o cordão vai ficar por debaixo, ó. Venho aqui neste ponto, ó, alto, e prendo aqui com um ponto baixo. Ficando desta maneira, ó. Vou aqui para dentro deste ponto e vou fazer aqui meio ponto alto. Pegando bem dentro do ponto. Desta maneira. Na junção de um ponto e outro, faço um ponto alto. Desta maneira. Agora sim, vou fazer uma corrente de espaço. Vou pular este ponto alto deitado. Já vou aqui para o próximo ponto, alto deitado, e trabalho 3 pontos altos. No mesmo espacinho de onde eu introduzi a agulha para fazer o primeiro ponto alto, ó. Desta maneira. Uma corrente de espaço,
vou pular este ponto alto deitado e já vou vir para este fazer o grupinho de 3 pontos altos. E vou seguindo aqui, trabalhando por toda a volta. Até chegar aqui, ó, na argola. Quando chegar aqui, ó, próximo da argola, eu volto com você para fazer o fechamento, tá? Então, você siga aí trabalhando desta maneira. Pulando um ponto alto deitado e trabalhando no próximo ponto alto deitado, assim como você já estava trabalhando aí. Volto já. Estou chegando aqui, ó, próximo argolinha. Já fiz a corrente de espaço, ó, e vou acompanhar aqui, ó, de onde eu fiz o ponto alto, meio ponto alto e o ponto baixo. Para pegar na mesma direção, ó. Aqui, ó, na junção deste ponto, para ficar centralizado, eu já vou fazer o ponto alto. Então, primeiro aqui eu faço o ponto alto. Aqui dentro do ponto eu faço meio ponto alto. Opa, peguei só em uma argolinha, vou pegar em duas, meninas. O acabamento, né, a gente tem que caprichar também. Assim como a gente faz todo o trabalho com tanto capricho, o acabamento eu também gosto de caprichar. Eu faço meio ponto alto. Desta maneira, vou ajustar ele aqui, ó. Aqui dentro do ponto, ó, deste próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Desta maneira. Aqui, ó, eu havia trabalhado na junção do ponto, fazendo um ponto baixo, de onde eu prendi a linha. Aqui, ó, eu não vou precisar fazer isso, eu já venho direto, ó, nesses 3 pontos baixos e vou trabalhar dentro de cada ponto baixo, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, ó, dos 3, tá? Então, ó, fiz o ponto baixo, vou pro próximo ponto baixo e repito o ponto baixo dentro do ponto baixo. Pegando nas duas argolinhas do ponto, ó. Desta maneira. Então, eu concluí aqui a carreira, ó. Estou com a peça aqui do lado certo, ó, virada pra mim, ó. Agora eu vou arrematar aqui essa linha, ó. Deixo sempre uma sobrinha para depois fazer um bom acabamento e não tem problema de soltar, tá, meninas? Ó, vou puxar aqui, não vou fazer aquele nozinho. Vou mostrar pra você como que eu vou fazer com essa sobradinha. Tô com a peça do lado certo. Eu vou entrar com a agulha, ó, aqui pelo lado avesso, ó. Tá vendo aqui onde eu prendi, ó? Pra prender a argolinha, eu vou entrar com do lado avesso, com a agulha pra puxar essa laçadinha aqui pro lado avesso, ó. Então, eu entro aqui, ó, com a agulha só pra poder puxar pra cá, ó. Pra depois eu fazer o acabamento junto com esta linha que eu deixei para um lado de cá, ó. Faço o nozinho e vou escondendo aqui depois com a agulha de tapeceiro, tá? Se você não tiver, você faça o acabamento com a própria agulha de crochê, da forma que você tá acostumado aí. Então, é isso. Eu vou diminuir o zoom pra você ver aí como tá ficando. Está ficando desta maneira a parte de acabamento. Eu ainda não terminei a parte de acabamento. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira com a cor. Agora eu vou trabalhar mais uma carreira com esta cor aqui, que eu estava trabalhando, mostarda no caso, né? Ó. Vou trabalhar, meninas, agora somente em pontos baixos. Faço aquele nozinho.
Aí você pode trabalhar, começar a trabalhar por onde você se sentir à vontade aí. Porque eu só vou repetir aqui as carreiras fazendo pontos baixos. Eu vou começar por aqui, ó. Ó, já vou começar logo por aqui, pra você ficar à vontade pra você trabalhar aí também, ó. Eu vou prender minha linha, ó, aqui no pezinho, ó, de onde eu fiz a junção aqui do... Onde eu fiz a junção aqui da argola, tá? Bem no pezinho eu vou pegar, ó. Esta sobra de linha, ó, eu vou passar por cima dela. Aqui, ó. Pra ela já ficar presa aqui. Já jogo esta lá pra de trás pra depois fazer o acabamento, né, meninas? Aqui eu já faço um ponto baixo, ó. Ajustei aqui a laçada, ó. Esse fio aqui, ó, vai ficar pra de trás pra depois fazer o acabamento, ó. Ó, puxar aqui, ó. E vou agora seguindo, ó, trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de baixo, ó. Não tem erro, tá? Você só vai seguir aí fazendo desta maneira. Ó. Por toda a volta. Vou procurar não pular nenhum ponto, meninas. Pra ficar bem bonitinho o acabamento. No espaço de uma correntinha, você também faça um ponto baixo. E dentro de cada ponto alto, ó, você vai seguir fazendo um ponto baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você como que tá ficando. Ó, está ficando desta maneira. Então eu vou seguir dessa maneira que eu expliquei aqui pra você. Onde tem o espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo. Dentro de cada ponto alto, um ponto baixo. É só seguir aí os pontos baixos. Aí você vai trabalhando por toda a volta aí. Aí eu vou dar toda a volta aqui. Depois eu volto pra mostrar pra você como que eu vou estar fazendo o cordão aqui pra parte de pescoço. Se tiver alguma dúvida, você já deixa aí nos comentários, que assim que eu ver, eu já mostro pra você. Então, como eu havia dito, eu vou concluir toda a carreira e volto pra mostrar pra você como que eu vou estar fazendo o cordão e já vou fazer o acabamento também, tá? Já quero agradecer a você que chegou até o final aqui do vídeo comigo. Deus abençoe grandemente a todas vocês, o carinho que vocês deixam aqui em forma de like, de compartilhamento, pois isso ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal, meninas. E te peço mais uma vez, se você puder contribuir de alguma maneira aqui através do Pix, tá aqui abaixo na descrição o Pix, para você poder estar auxiliando, eu tá comprando material para tá podendo gravar vídeo para vocês. A minha vontade é sempre gravar outros tipos de vídeo, outros tipos de peça que eu vejo as meninas pedindo, mas eu não tenho como estar comprando um material para poder estar aqui gravando esse vídeo. Aí vocês podendo contribuir, vocês podem deixar até nos comentários qual peça que vocês gostaria que eu gravasse o vídeo e eu poder estar gravando assim para vocês, tá? Então eu vou dar continuidade. Se você quiser voltar aqui pro vídeo comigo, ainda é um prazer ter você aqui. Volte para você ver como ficou. Tá? Eu vou estar mostrando para você como, depois que eu terminar, como ficou tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Volto já. Terminei, ó, de trabalhar o acabamento, ficando desta maneira. Eu vou passar para você a medida aqui, ó, que ficou ambos os lados, ó. Então, ficou de 22 centímetros.
Tanto de um lado quanto do outro, ó, contando depois da argola, tá? 22 centímetros. Agora eu vou dar continuidade aqui com você para poder fazer o cordão para estar amarrando no pescoço. Vou mostrar para você como que eu faço aqui. Para estar fazendo o cordão, eu vou estar trabalhando em linha dupla. Então, eu separei um pouco para poder estar trabalhando com a linha dupla, tá? Para ficar confortável na hora que a pessoa for amarrar no pescoço. Aí eu já vou dar início aqui, falando para você como que eu vou estar fazendo. Um momentinho só. Para fazer aqui o cordão, ó, de correntinhas, eu junto as duas linhas, ó. E já vou fazer aqui um nozinho para iniciar. Eu deixo sempre a sobrinha de linha, tá, meninas? Para depois eu fazer o nozinho e não soltar. E vou trabalhar em correntinhas, ó, em fio duplo. Se for necessário aí, dependendo da espessura da linha ou do barbante que você estiver trabalhando, você pegue uma agulha maior. Eu continuo trabalhando com a mesma agulha de 3,5 mm, tá? Eu vou trabalhar aqui 50 centímetros de correntinhas. Para depois fazer a aplicação aqui no cropped. Então, eu vou pedir que você trabalhe o número de correntinhas aí que você deseje. Enquanto eu faço as minhas aqui e volto com você para mostrar como que eu faço a aplicação aqui na argola, tá? Quando chegar nos 50 centímetros, eu volto com você. Trabalhei aqui 50 centímetros de correntinhas. Agora estarei fazendo a aplicação aqui na argolinha, centralizando bem no meinho, ó. Eu vou introduzir a agulha pegando as duas laçadinhas, ó, de onde está centralizado, e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Desta maneira. Vou ajustar aqui, ó. Dei uma leve apertadinha para não ficar entreaberta, ó, a correntinha, ó, desta maneira, ó. E vou seguir fazendo agora 50 centímetros já com esse cordão preso aqui na argola. Já quero agradecer a Deus a mais esta oportunidade de poder ter gravado esse vídeo para vocês. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, seus trabalhos, suas vendas, se assim vocês fazem para vender. Eu vou concluir aqui as correntinhas. Depois eu volto com o cropped já no manequim, mostrando para você como ficou. Ficou desta maneira, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Eu vou estar virando aqui a manequim para poder mostrar para vocês como ficou a parte de trás. A parte de trás, ó, ficou desta maneira.